Sabe quando algo que você sempre gostou de fazer perde um pouco do sentido? Como se tudo fosse igual e você só não se sente mais tão empolgado quanto antes. Eu estava me sentindo assim com jogos, cada vez mais genéricos e feitos com o único intuito de lucrar. A maioria você acaba comprando e deixando pegando poeira na biblioteca. Até que um desses dias, procurando o que jogar na Game Pass, me deparei com um jogo que já tinha ouvido falar. Um jogo que, de tanta personalidade, me fez voltar a amar videogames. Antes de começar o vídeo, considere se inscrever e deixar o like. E se você chegar no final do vídeo e não tiver gostado, pode desfazer. Agora fique com o resto. Bullet Mad Jack foi lançado em 15 de maio de 2024 e produzido por um estúdio brasileiro, o que só deixa esse jogo ainda melhor. Ele fez muito sucesso tanto dentro como fora do Brasil. Mas afinal, por que esse jogo fez tanto sucesso? Os principais pontos do jogo é a gameplay rápida e frenética. Você tem apenas 10 segundos de vida que vão caindo com o tempo, e se zerar, você morre. A única forma de não deixar seus segundos caírem é matando os robôs, e a nossa streamer nos explica isso. Ei, moderador! Agora é oficial! Estamos em uma live stream! Milhões estão assistindo você salvar nossa princesa! Estamos colocando todo esse amor na sua corrente sanguínea! Seu sangue sentirá o gosto doce de todos esses likes! Você agora tem 10 segundos de vida. A cada inimigo morto, o público vai te dar mais tempo para viver. Mas se você entediar o público não matando ninguém, eles vão deixar você morrer depois desses 10 segundos. Vamos lá? Então senta o dedo nesses malditos robôs. Sim, nossos segundos que nos mantêm vivos são alimentados por likes e comentários, mas vou falar melhor disso mais pra frente. Você pode pensar que ter um tempo limite de vida te deixa ansioso, mas como o próprio jogo diz, não é sobre ser rápido, e sim sobre como fluir com o jogo, quase como entrar em um estado de transe. Você pode eliminar os robôs das mais diversas formas, com tiros, espadas, chutes, ou até mesmo enfiar um pé de cabra na sua cabeça. Ou seja, o seu objetivo é não deixar o tempo se esgotar enquanto entretém o público da maneira mais rápida e diversa que conseguir, te fazendo não ter tempo nem para respirar entre uma fase e outra, o que sinceramente é viciante. Essa gameplay por si só já deixa o jogo incrível, porém só ela não faria o jogo ter todo esse sucesso. Você já deve ter percebido os visuais únicos que esse jogo tem. Jogar Bullet Mad Jack é como encontrar uma fita velha no fundo de uma gaveta. Você aperta o play e é engolido por um turbilhão de cores neon, explosões, robôs malucos e personagens que parecem saídos de um anime pirata que ninguém mais se lembra. Não é bonito no sentido tradicional, a estética é poluída, exagerada e até mesmo barulhenta, mas é justamente isso que faz a gente não conseguir desviar o olhar. O jogo te dá muitos estímulos e isso combina muito com a sua temática. O Mullet é claramente inspirado nos anos 90, com diversas referências como o Tamagotchi, que é o nosso único amigo nessa jornada, as cores neons vibrantes, os cortes de cabelo como o próprio Mullet e as músicas são claras referências aos anos 90. O personagem principal é extremamente caricato e sempre fica soltando frases de efeito. Tem até um aprimoramento que você pode pegar que sua única função é fazer o protagonista falar ainda mais frases de efeito. Eu sempre pego ele quando aparece, pois as frases são todas muito boas. Cheguei pra abalar. Perdeu, Playboy. Tá, bicho feio do capeta. Aí, você achou que eu ia deixar passar essa escorregada? Some daqui, filhote de cruz credo. Você vai pro saco. Hoje você no ferro velho. Escreveu, não leu? O pau comeu. Dá um like, comenta e se inscreve no canal. Some, aprendiz de chupa-cabra. Agora a cobra vai fumar. É quase impossível não se apaixonar pela junção de diversos estilos que funcionam tão bem. Aqui é o tipo de jogo que faz você pausar só pra pensar como é que isso existe e se pegar sorrindo, feliz por existir.
A história de Mullet Mad Jack é absurda, mas ao mesmo tempo assustadoramente parecida com o nosso mundo atual. Entramos em um futuro onde a humanidade já não é mais prioridade. O planeta agora pertence aos robôs, o que não está muito longe da nossa realidade. Nosso objetivo principal é resgatar a influencer mais famosa do mundo, com 2 bilhões de seguidores. Não, eu não inventei esses números. Ela tem 2 bilhões de seguidores, sacou? 2 bilhões! O primeiro moderador que resgatar na livestream fica com o prêmio! E sabe qual é a nossa recompensa por salvar alguém tão importante? Um tênis. Um tênis muito maneiro, diga-se de passagem, mas ainda assim, um tênis. Como já foi dito antes, nosso celular está literalmente conectado à nossa veia. É ele que nos mantém vivos, mas não porque monitora nossa saúde ou algo assim. Ele só mede likes, comentários e visualizações da live que estamos fazendo. Se você parar de entreter, você morre. O jogo deixa claro, ninguém se importa com quem você é. Só com o que você entrega, só quanto você entretém. Você é só mais um tentando ser notado em meio a um mar de vozes gritando por atenção. E tudo isso faz sentido dentro daquele mundo, porque, infelizmente, também faz sentido fora dele. Mullet Mad Jack parece exagerado. Um mundo onde você morre se não ganhar likes, onde a única recompensa por salvar uma vida é um tênis? Onde tudo gira ao redor de manter a atenção do público, mas para e pensa, isso realmente soa tão absurdo assim? Hoje em dia tem gente colocando a própria vida em risco para gravar um TikTok. Criadores viram produto e o público, consumidor voraz. Se você não posta, se você não viraliza, você não existe. O jogo escancara isso. Você é um avatar vazio, sobrevivendo em troca de atenção, fazendo o que for preciso para entreter, e quanto mais insano, melhor. E o jogo não tenta esconder essa crítica, ele esfrega na sua cara o tempo todo. Arriscar sua vida por um tênis maneiro ou um celular injetado na sua veia, Mullet quer deixar claro qual crítica está fazendo. A estética exagerada, os diálogos ridículos, as frases de efeito, tudo isso é proposital, porque o mundo dele é um reflexo distorcido e ao mesmo tempo honesto do nosso. A diferença é que no jogo você literalmente morre. Aqui, você só desaparece do feed. Talvez eu tenha viajado um pouco sobre as questões do jogo, mas eu tentei passar para vocês o sentimento de jogá-lo. Realmente fez aquela chama de o porquê eu sempre amei videogame se acender novamente. Ver todo aquele mundo brilhando, com uma gameplay tão frenética e divertida, e sua história, que por mais que não seja o foco principal, ela tem algo a dizer. Criticar a forma como nosso mundo vive hoje. É realmente um show de personalidade, e para mim, é isso que jogos deveriam ser. Um mundo onde a vida depende de atenção, onde quem não entretém morre, onde tudo é rápido, descartável e barulhento. E o pior é que esse mundo nem parece tão distante do nosso. Todo mundo gosta de um herói. Mas e se o herói cair? Eles gostam ainda mais. Sua coragem, sua morte, apenas outro produto a ser consumido. Alguns segundos de entretenimento em uma constante corrente de bobagens. Se você vive ou morre, isso não importa. E tudo isso pra quê mesmo? Só por um tênis idiota? Eu não culpo você. Muitos robôs fariam o mesmo para cobrir seus corpos de metal com a sua pele macia. Eles nos fazem querer o que não temos para nos escravizar como consumidores insaciáveis. Este ciclo, enfim, vai acabar. Levanta, vamos lá! E se ninguém aparecer, seus 10 segundos de bobagens vão ser suficientes para te distrair desse desespero? No fim das contas, talvez a pergunta não seja quanto tempo eu ainda tenho, mas o que eu tô fazendo com ele.